no cantar, nas lutas e na dor. Queres ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Oh, aleluia! Glória a Deus. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Pastor Silas. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a chuva, nem o frio, nem nada, né? Amém? A Bíblia diz nem a morte, nem o principado, nem potestade, nem o alto, nem o sublime,
né? Nem anjos, nem demônios, mas tem uns que separa, a chuva já separa, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos, ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje é um culto de ensino da Palavra, nós temos convidados e hoje quem traz a mensagem é o evangelista irmão Elia Uller, e nós vamos aprender a Palavra de Deus esta noite, amém? Vamos a São Mateus capítulo 15, depois dessa leitura, ouvimos mais um hino, com o nosso irmão, o evangelista irmão Gesiel e o pastor Sérgio Travasso, e já passamos ao pastor Wesley para administrar, dar continuidade a esse culto nessa noite. Mateus capítulo 15, verso 1, 15, verso 1, nós vamos até o verso de número 20, vamos lá. Mateus é um texto muito lindo de aprender nesse texto aqui, Mateus capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o pai nem a sua mãe, e assim invalidasse pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo esta palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Ele, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Coloque sua Bíblia no banco, vamos orar ao Senhor. Pegue na mão da pessoa que está mais próxima de você. Vamos, presbítero irmão Arlindo, vem aqui fazer essa oração. Ele vai orar ao Senhor e nós vamos dar continuidade. Depois dessa oração, presbítero irmão Gesiel, juntamente com o pastor Sérgio Travasso, vamos cantar um hino. Em seguida, pastor Wesley, na sequência, na direção do culto. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Levanta a mão para o céu, se há uma necessidade nesse momento. Deus, nós te louvamos nesta hora, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua casa para te louvar e honrar o teu nome. Deus, a tua igreja está reunida, Senhor, neste momento, em busca, Senhor, de vitórias e de bênçãos, e só Tu, Senhor, tens bênçãos e vitória para dar a cada um de nós. Nessa noite, Pai, se porventura chegou alguém aqui neste lugar triste, abatido, desanimado, decepcionado, o Senhor venha animá-lo, Senhor, esta pessoa. Se entrou alguém aqui, meu Deus, nessa noite enfermo, que possa sair daqui curado, meu Deus. Se entrou alguém aqui neste lugar, meu Deus, que não tem mais forças para caminhar, Deus, eu te peço, dê uma injeção de ânimo nessa noite. Ajuda este homem, esta mulher a caminhar em tua direção, Pai, dando a tua bênção, a tua graça, fortalecendo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
A igreja pode sentar-se, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas harpas e dar continuidade a este culto, louvando ao nome do Senhor com o hino de número 86. Lá fora está chovendo, mas a chuva é necessária, né? Em alguns lugares de Santa Catarina já estava com falta de água, né? E as plantações e tal, porque fazia bom tempo que não chovia assim bem forte, né? Graças a Deus então pela chuva, amém? Glória a Deus. Hino de número 86 é uma afirmação: estou satisfeito com Cristo. E nessa noite mais uma vez você pode afirmar, louvando ao nome do Senhor: eu estou satisfeito com Cristo. Satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, e embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Mas estou satisfeito com Cristo, que triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, e embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo, e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, e embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, aleluia! Satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, e embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, aleluia! Louvado é o teu nome. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por esta rica oportunidade, depois de um final de semana abençoado que tivemos aqui, o 18º Congresso da Terceira Idade, né, na liderança do pastor Lauro Schlesser, presbítero irmão Claudino. Foi uma bênção, as palavras que ouvimos, os louvores, o nome do Senhor foi glorificado. E é um privilégio, batismo em águas, verdade, pastor Silas, não é, para parabenizar, não é, os dirigentes das nossas congregações pelo batismo. Eu não pude estar no batismo porque estava no programa Voz Missionária, e o pastor Silas esteve aqui, não é, coordenando o batismo juntamente com vários pastores que trouxeram os candidatos. No total, 50 irmãos, não é? Mais ou menos 50 irmãos. A igreja pode glorificar a Jesus. 50 irmãos, não é, descerão as águas do batismo, fazem parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Que Deus dê graça, perseverança a eles, não é? Que não fique só na primeira Santa Ceia, mas permaneçam até Jesus voltar. Glória a Deus. Aproveitando o tempo,
não é porque nós queremos ouvir a palavra, hoje é culto de ensinamento. Vamos apresentar os visitantes. O pregador é da casa, mas merece honra, né? Evangelista Eliel Uller, senta aqui mais perto de nós. Eu e o pastor Silas não vamos te beliscar. Vem aqui, vem cá, por favor. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O senhor sabe disso, não é? Aleluia. Humildade dele, né, irmãos? É uma bênção. Evangelista Eliel Uller. Nós temos a alegria de receber também o pastor Fábio Santos. Por favor, de pé, querido. Ele é de Curitiba, está numa missão aqui em Camboriú. Tivemos uma reunião hoje à tarde aqui no gabinete, aqui nos Gideões. Louvar a Deus pela sua vida. Daqui a pouquinho ele vai dar uma palavra de saudação. Ele vai ministrar amanhã na congregação do Della Torre e quinta-feira no Rio Pequeno, a convite dos nossos pastores. Já vou aproveitar, né, fazer a divulgação aqui. O pastor Fábio tem um lindo ministério com a juventude ali em Curitiba, na Central, e recebe convite para ministrar em todo o país. E ele é o fundador da página no Facebook, Eu Acredito na Minha Geração. Para a glória de Deus, na página do Facebook e Instagram, né, na rede social dele, mais de 3 milhões de pessoas seguem ele. Tudo que ele coloca ali de ministração, de palavra, de louvor, divulgando o trabalho. E a partir de agora ele vai divulgar também o trabalho dos Gideões Missionários da Última Hora. Os vídeos, né, que os nossos missionários estarão enviando, e vai ser compartilhado na página também. À medida que os vídeos vão chegando, e eu já quero comunicar o Júnior Souza, que cuida do nosso site, não é? As Média, o Júnior e o Murilo, para preparar a matéria para colocar na página no Facebook, Eu Acredito na Minha Geração. Muito obrigado, pastor Fábio. Em nome do pastor Reuel Abreu Bernardino, nosso presidente, em nome dos missionários, muito obrigado. Os Gideões precisam, irmãos, dessa divulgação. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o pastor Reuel, e eu quero pedir a oração da igreja para que orem pelos Gideões, mas orem já para o congresso do ano que vem, porque há uma confusão na data do congresso do ano que vem, porque no congresso, o pastor Reuel, nós divulgamos de 20 a 29 de abril de 2019, e essa data foi alterada. Então nós temos que fazer chegar em todos os recantos do país, né, através da rede social, divulgar, né, para que os irmãos se programem com as suas férias, né, com a sua folga na empresa, na indústria, onde trabalham, no comércio, né, para virem para cá. E já estamos divulgando a nova data, né, para não confrontar com a Igreja Católica aqui em Camboriú. Nós sempre tivemos, sempre mantivemos, né, a política da boa vizinhança, e não é dessa vez, né, que vamos confrontar com a Igreja Católica, porque a data de 20 a 29, e vai acontecer ano que vem também, esse período é a data de Corpus Christi, e tem uma programação extensa da Igreja Católica. Eles utilizam o ginásio de esportes. Então, para não confrontar, e nós precisamos do ginásio para ensaiar a entrada das bandeiras, abertura, jogral, coreografia, né? Toda a estrutura que é montada no ginásio, nós colocamos a data para frente, então. E pedimos aos irmãos que compartilhem na rede social, ajudando na divulgação. Parece que não importa tanto, né? Parece que está tão distante, daqui a um ano. Não é mais daqui a um ano, já é menos de um ano, não é? Então, de 27 de abril a 6 de maio, nós vamos estar realizando o 37º Congresso para a glória de Deus. Amém? E já contamos com a oração da igreja. A página do pastor Fábio vai estar divulgando também. Glória a Deus. Mais alguém nos visita? Mais alguém nos visita? Dá um sinal com a mão. Não, todos da casa.
Então vamos em pé para cumprimentar o nosso visitante da noite. Samuel, vem cá, Samuel. Dá o bem-vindo aqui. Capricha para o pastor Fábio sempre voltar aqui. Louvado seja Deus. Eu estava em casa ali na mesa e estava treinando. Eu já sabia, parece. É Deus. Aleluia. Vamos lá então, irmãos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E traga mais alguém. Obrigado, pastor. Cumprimente quem está do seu lado com alegria, não é? Graças a Deus, estamos tendo o privilégio de estar na casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Um abraço a todos os irmãos que nos acompanham através do rádio, através da internet. Inclusive o nosso pastor que nesses dias tem acompanhado o culto diretamente da sua casa. Vamos ouvir então uma palavra de saudação, uma palavra pelo pastor Fábio Santos, e depois nós continuamos adorando ao Senhor, não é? Para receber a porção maior da palavra de Deus. Com toda a liberdade, pastor Fábio. Meus irmãos, paz do Senhor, é uma alegria imensa poder estar cultuando a Deus junto com vocês, sentindo a presença do Espírito Santo, que é uma verdade em nosso meio. Me sinto honrado de estar aqui nessa igreja que tem sido um espelho para toda a nação brasileira. Deus seja muitíssimo louvado pela vida do vosso pastor Reuel, a quem eu quero deixar a saudação do meu pastor presidente, o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ali da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. Saudando o pastor Reuel, quero estar também saudando o pastor Silas, o pastor Wesley. Muito obrigado pela forma tão carinhosa e especial que nos recebeu aqui. A sua simpatia nos constrange. Saudando os obreiros, o Samuel que está nos recebendo na sua casa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. No ano de 2016, depois de ouvir muitas vezes de pastores, pregadores, que essa geração é a geração de cristãos mais fracassada de todos os tempos, eu, em oração, em um momento de agonia, eu questionei a Deus. Deus, essa geração é tão fracassada assim mesmo? A minha geração está morta? E, na mesma hora, eu fui confrontado. E eu disse, se essa geração ela é tão fracassada assim, eu sou um dos responsáveis, até porque eu faço parte desta geração. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar este rótulo e essa fama tão constrangedora. Foi aí que o Espírito Santo colocou em meu coração uma frase que diz: a minha geração não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito e nós fazemos parte dos propósitos de Deus. É verdade que nós podemos estar vivendo em um tempo de adormecimento, mas nós não estamos mortos. A qualquer hora, Deus há de nos despertar. Então, precisamos acreditar em uma geração em que Deus acredita. Enquanto Deus estiver com as suas potentes mãos sobre esta geração, há esperança, há esperança. Para não ficar em apenas minhas palavras, quero ler um versículo com os irmãos, em Ruth, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Antes de eu deixar uma palavra bem rápida para os irmãos, eu quero louvar a Deus mesmo por essa parceria que eu estou fazendo com o pastor Wesley, com o pastor Reuel, a respeito do trabalho dos Gideões. E eu fico muito feliz em estar sendo útil para o reino de Deus, para esta obra, que desde 2006, quando eu me converti, eu acompanhava quando eu morava lá na cidade de Porto Seguro, Bahia. E chorava muito, pastor Silas, vendo os DVDs aqui dos Gideões. Então, eu estou muito feliz, muito emocionado mesmo, por saber que Deus, de alguma forma, me fez ser útil para ajudar essa obra. Obrigado, pastor Wesley. Meus irmãos, o versículo que ora lemos está falando a respeito de uma família que estava em Belém, Casa do Pão. Essa família tinha motivos o suficiente para ser uma das famílias mais felizes da terra.
Mas a felicidade desta família não estava no fato de a terra ser próspera. Haja vista que Canaã mana leite e mel, Belém significa casa de pão. Essa família era feliz pelo simples motivo deles estarem habitando aonde Deus queria que eles habitassem, deles estarem vivendo aonde Deus queria que eles vivessem. Simplificando, a felicidade era refletida pelo fato deles estarem no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para qualquer ser humano estar. Viver no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para qualquer um de nós vivermos. Mas não podemos nos precipitar em pensar que o estar no centro da vontade de Deus vai nos isentar de passarmos por crises. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que aquele que está em Cristo não passa por crise. Isto é uma inverdade. Estando em Cristo ou não, estando no centro da vontade de Deus ou não, nós iremos passar pelas crises. Mas o segredo não está entre passar ou não passar pelas crises. O segredo está em como passar pelas crises. Aqueles que estão distante do centro da vontade de Deus e distante de Cristo, quando eles passam pelas crises, repito, quando passam, porque nem sempre suportam passar, mas quando passam, eles buscam subterfúgios para que esses subterfúgios, por um momento, venham trazer um alívio nas crises que eles estão passando. Quer ver uma coisa? Alguém busca subterfúgio no álcool, para que o efeito da substância alcoólica, por um momento, venha trazer um alívio, e vai aliviar, mas ele corre o risco de se tornar um dependente alcoólatra e as coisas ficarem bem piores do que estavam. Outros buscam um subterfúgio nas drogas, para que o efeito da substância química, por um momento, possa aliviar a sua dor e as pressões das crises, e pode aliviar, mas ele corre o risco de as coisas se tornarem bem piores, se tornando um dependente químico. Outros buscam subterfúgio no suicídio, porque acham que o morrer é melhor do que o viver, porque se for para viver e sofrer, eles optam por não viver, porque eles não querem viver e sofrer, eles querem viver para ter abundância de felicidade. É por isso que você vê muita gente se lançando de andares altos, ingerindo veneno, outros brincando de roleta russa, pegam um revólver que tem um tambor com capacidade para 6 balas, coloca uma bala e começa a se lastimar. Por que eu nasci? Tac. Por que eu vim ao mundo? Tac. Será que eu nasci apenas para sofrer? Pá. Não quero mais viver. Achando que com isso ele trouxe um alívio para as suas crises existenciais, mas não sabe ele que sentenciou o seu sofrimento na eternidade. Mas nós que estamos no centro da vontade de Deus e em Cristo, quando passamos pelas crises da vida, nós não precisamos buscar subterfúgio no álcool, não precisamos buscar subterfúgio nas drogas, não precisamos buscar subterfúgio no suicídio. Entramos dentro do nosso quarto, fechamos a porta e naquele dia mesmo sem palavras, apenas com sussurros e lágrimas, os céus nos abraçam e nos diz: eu não prometo livrar você dessa crise, mas eu prometo passar com você por todas as crises que você tiver que passar. Este é o segredo, você não passa na crise sozinho. Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Fábio. Glória a Jesus. Irmãos, nós temos uma necessidade de apresentar, na verdade duas, um pedido de oração aqui especial pela vida do Arthur Medeiros. Ele tem 9 anos, está com leucemia, vai realizar um exame complicado amanhã. Nós vamos orar por essa criança já já. Mas eu quero apresentar aqui, encaminhado pelo pastor Reuel, o pedido para mim e para o pastor Silas atender uma irmã que nos procurou hoje, que estão passando dificuldades. Um casal, irmã Salma, até vou pedir a gentileza da senhora, juntamente com o círculo de oração, preparar uma cesta básica, enfim, né, da assistência, para socorrer esse casal. Praticamente, irmãos, da terceira idade. Eu fiquei até admirado do pregador de domingo à noite, com aquela idade, dizer, irmã Dora, que não é aposentado ainda. Que vergonha para o nosso país. Uma pessoa de idade ter que trabalhar
não é? Como qualquer cidadão, não é? Tanto que fez, tanto que contribuiu e não consegue se aposentar. Uma vergonha para o nosso país, não é? E esses irmãos, não é? Ainda moram de aluguel, não é? Então, 2 meses de aluguel, praticamente passando necessidade. 4? Pô, piorou. Então, irmãos, muito complicado. Domingo à noite nós precisávamos, eu falei e ministrei a oferta, nós precisávamos de R$ 1.500 de oferta. Glória a Deus, Deus 1.500. Os irmãos, os velhinhos, né, carinhosamente, os cabelos brancos, vão tudo para a pizzaria, não é? Glória a Deus. Então, vamos contribuir nessa noite com alegria. Você que tem casa, você que tem saúde, você que tem emprego, não é, que não precisa depender da ajuda, não é, direta de uma outra pessoa, até da assistência da igreja. Estenda a sua mão amiga para abençoar esse casal de idade. Amém, irmãos? Vamos estar em pé para essa oração, por esse pedido especial aqui. Vamos orar. Presbítero irmão Levi, vem cá, querido. Apresenta o Arthur aqui. Irmãos, vamos adotar em oração essa criança agora. 9 anos. Imagine o sentimento dos pais, né? A irmã Esther Pereira conhece, né, esse menino. Vamos orar. Leucemia, né? Aparentemente, né, sinônimo de morte, mas nós servimos um Deus de milagre, o dono da vida. E Deus pode alcançar o Arthur aonde ele estiver, em casa ou no hospital, na clínica, não sei aonde ele está, mas a mão do Senhor pode restaurar e fazer uma transfusão de sangue e dar vida longa para esse menino e no futuro ser um pastor, um ganhador de almas, e enquanto viver ele testemunhar. Quando criança eu tinha leucemia, mas foi orado, a igreja clamou e eu estou vivo para testemunhar a força e a grandeza do nosso Deus. Nessa confiança, nós vamos orar agora pelo Arthur e já orando pelos irmãos que vão contribuir apresentando esse casal. A paz do Senhor, amada igreja. Você querendo um milagre? Se você querendo um milagre, levanta as tuas mãos aos céus e vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, na tua presença maravilhosa, Senhor, a tua noiva querida, clama, Senhor Jesus Cristo, pelo Arthur, Pai. Senhor, é no poder do teu nome, nesta noite gloriosa, maravilhosa, Pai. Profetizamos a cura divina nesta vida, Pai. Que este sangue nesta hora, Senhor Jesus Cristo, haja um milagre vindo da tua parte, Senhor Jesus Cristo, porque servimos a ti, Pai. Que és um Deus poderoso que entra com providência divina nesta hora. Entra com providência divina, Pai, repreendendo todo mal, desde a planta dos pés até a cabeça. A bênção, a vitória, a cura divina a tantos quantos que estão neste lugar vão contribuir, Pai. Senhor, abençoa a sua mesa, abençoa o seu lar, a sua vida. Senhor, vem dar saúde, vem abençoar o teu povo, Pai, no poder do teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Pastor Wesley. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Manuel da Guia, canta um louvor. Canta um louvor, enquanto isso é arrecadado as ofertas e em seguida a palavra de Deus. Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, quem crê que a vitória é certa nesta noite? Eu tomo posse do meu milagre porque Deus é Deus. Amém? Quem crê que Ele é Deus? Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia! A nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Aleluia! A medicina disse assim: sua filha, o caso dela é impossível. O meu Deus está fazendo o impossível. Quem crê que Ele faz o impossível essa noite? Parar de glorificar eu não vou nunca. Você que está nos assistindo, não pare. Levante a sua mão comigo aí, não pare. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Quem sabe cantar? Dele vem o sim e amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus
seja o louvor. Ei, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eita! Não o adore pelo que Ele faz, mas adore pelo que Ele é. Haja o que houver e sempre será Deus. Aleluia! Não o adore pelo que Ele faz, mas adore pelo que Ele é. Haja o que houver e sempre será Deus. Quem pode cantar comigo? Se Deus fizer, Ele. Se não, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continue sendo crente. Esse Deus é fiel. Esse Deus é fiel. Posso descer lá um pouquinho? Ei, a minha filha está sendo restaurada. Levante a mão. Não o adore pelo que Ele faz, mas adore pelo que Ele é. Haja o que houver e sempre será Deus. Canta comigo. Se Deus, Ele. Se não, baixa o playback aí. Ele é Deus. Se tudo desce, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Baixa o playback um pouquinho. Se a doença vier, Ele. Se curado for, se tudo, mas se não der, continue firme com Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, essa geração é de Deus. Sei quem crê que Ele é Deus, irmão. O diabo disse, falou comigo. Um dia ele se levantou numa madrugada, disse: eu vou estragar a tua vida. Eu digo: você não vai, porque eu não sirvo um Deus estragado. Eu sirvo um Deus que é Deus. Quem? Você serve um Deus que Ele é Deus. Você que nos assiste, nos acompanha, você serve um Deus que é vivo. Quem quer que esse Deus é vivo? Ai, maravilha! Esse Deus é tremendo. Você crê que Ele é tremendo? Aleluia! Oh, glória! Pode adorar. Você vai passar por essa prova. Levante a tua mão. Você vai passar por essa luta. Você vai passar por esse embaraço. Os nós vão ser desatados. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Esse problema Deus vai resolver. Quem crê que Ele é Deus, levante as mãos. Pode virar um playback. Eu agradeço a oportunidade, dizendo que esse Deus é Deus. Ele tem prazer de honrar nossa fé essa noite. Você crê nisso, irmão? Abaixando, arabá. Eu estava em casa ontem, pastor Silas. O Espírito Santo disse: vai orar, meu filho, vai orar. E entrou um fogo dentro de mim, irmão, que eu estou me sentindo desde quando me converti. Passei na sala do pastor Nonato hoje, já oramos junto. E eu estou disposto, irmão, a continuar com essa madrugada dizendo que Ele é Deus. Levante a tua mão. Ele é Deus. Deus te levanta se tu quiser. Não tem prova que tire o crente da presença de Deus. Deus tem prazer de trabalhar na prova.
E eu profetizo que Ele é Deus hoje. Tu vai dar testemunho ainda esse ano. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Aleluia. Ficamos de pé, meus irmãos. Se deixar, o Manuel vai pregar essa noite. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Evangelista Emon Liaule. Paz do Senhor, meus irmãos. Salmo de número 62. Salmos de número 62. Diz assim a palavra de Deus: a minha alma espera silenciosamente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras com a boca, bendizem, mas no interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Amém. Vamos ler o versículo 6 também, irmão, aproveitar que estamos lendo. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Salmo lindo, né? A vontade de ler tudo, mas tá bom. Os irmãos podem sentar, pode deixar que eu fique em pé. Irmãos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o silêncio de Deus. E o silêncio, né, de uma forma geral. E o pastor Silas me convidou e ficou no meu pensamento essa palavra, baseada numa citação que ele fez semana passada, e é muito bom a gente sentar para ouvir, porque quando a gente ouve, a gente recebe iluminação para falar, né? Então eu coloquei uma frase aqui muito interessante que diz assim, ó: o silêncio de Deus, em algumas vezes, é a resposta para um coração barulhento poder se acalmar. O silêncio de Deus, em algumas vezes, é a resposta para um coração barulhento poder se acalmar. Às vezes parece que dentro de nós há duas pessoas conversando continuamente e deixa a gente muito agitado por dentro. Interiormente nós ficamos muito agitados, né? Às vezes não conseguimos controlar a rapidez do processo mental, né? O tempo todo maquinando, pensando, tentando fugir de algum pensamento, e isso gera um cansaço muito grande. Há dentro de nós uma natureza pecaminosa que guerreia contra a natureza espiritual, e diz a Bíblia que ela se opõe, ela fica uma na frente da outra, para que não façais o que quereis. Então, um bom caminho para que a gente possa raciocinar de uma forma sábia é silenciar tudo dentro de nós, para que a gente possa partir do melhor lugar para a melhor das direções. A melhor direção, eu sempre penso que é os braços de Deus. Mas como o pastor que me antecedeu disse, é uma verdade, mesmo estando nos braços de Deus, nós não estamos imunes a dificuldades e a situações adversas que nos acometem. Nós não temos controle das situações, nós não temos o controle da vida, das coisas, das pessoas e nem quem está perto de nós. Então tem algumas palavras relacionadas ao silêncio, e eu acho que a primeira delas que eu penso aqui seria a espera silenciosa. A Almeida Atualizada coloca esse texto assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Então, a primeira palavra que eu vejo relacionada ao silêncio é a espera, porque a espera, nesse contexto, ela precisa ser uma espera silenciosa.
Porque o texto diz, né, espera silenciosa, ó minha alma, porque às vezes a nossa alma está muito barulhenta dentro de nós, as nossas emoções, o nosso diálogo, o nosso monólogo interior, ou diálogo com uma pessoa que a gente não sabe direito quem é, mas a gente está ali sempre falando, comentando e falando consigo mesmo, e isso está gerando uma angústia muito grande. Então esse salmo, ele vem falando a respeito disso, a espera. E eu procurando na Bíblia a palavra espera, na concordância exaustiva, eu descobri que a segunda vez que a palavra espera aparece na Bíblia é para Saul. Interessante que ele é conhecido na Bíblia como um homem precipitado, e logo no início, antes dele ser ungido como rei, Samuel já disse para ele, espera, né? 1 Samuel 9, 27, ele diz assim, tu espera, manda o teu moço, mas tu espera. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. E Samuel disse a Saul, porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então a segunda vez que aparece a palavra espera na Bíblia é para Saul. Espera. Parece assim que Samuel já sabia que o problema de Saul era a precipitação. E já logo de início ele diz, passa todo mundo e espera, porque eu te farei ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente não tem paciência para esperar Deus falar. E aí o que a gente faz? A gente finge que Deus falou. E a gente toca a vida como se não precisasse da palavra de Deus, porque demora muito para Deus falar. Quem acha que Deus fala muito rápido, eu não sei que tipo de resposta você está obtendo, porque normalmente a resposta de Deus ela é demorada, é ou não é, irmão? Porque se fosse ajoelhar e a resposta chegar, seria muito simples. Não existiria aquele versículo assim, perseverar em oração. Ele não faria sentido. Por que perseverar em oração se a resposta é imediata? Mas a gente fica esperando a vontade de Deus. Eu estava lendo um livro, Acerte Seu Alvo, de Bob. O Bob é o primeiro nome dele, agora esqueci o sobrenome, é Bob. É Bob o nome do escritor. Acerte Seu Alvo. Eu achei interessante que ele disse que ele orou a Deus e disse, Senhor, eu preciso de um carro. E orou de novo, Senhor, eu preciso de um carro. Mas ele estava tão agoniado que ele levantou da oração e disse, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. E ele foi até a concessionária, e você sabe o que acontece quando a gente chega na concessionária, né? Tem vendedor que ele dá um jeito de fazer a gente sair de lá com aquele carnê para 60 meses. Não tem jeito. E aconteceu isso com ele. Precipitadamente, ele pôs os olhos num carro e decidiu comprar. Ele disse que passado algum tempo, ele viu o carro dele ser levado pelo caminhãozinho do ferro velho e ele ainda tinha parcelas para pagar. Tudo porque ele não soube esperar a resposta de Deus. Você sabia que a terceira vez que aparece a palavra espera está relacionada à vida de Saul também? Porque quando Samuel profetiza que ele seria rei, Samuel também disse assim, e tu quando chegares de Gilgal, espera 7 dias até eu chegar. E quando eu chegar, eu vou oferecer sacrifício, Saul. Então, espera. E ele não... Ele esperou, irmãos, 7 dias. Você sabia que foi no 7º dia que ele ficou agoniado? E você sabia que ele ofereceu o sacrifício e imediatamente o Samuel chegou? Ele poderia ter esperado 10 minutos, irmãos. Porque diz a Bíblia que acabando ele de oferecer sacrifício, o Samuel chegou e disse, que foi isso que fizesse? Aí ele disse, eu vi que tu não vinhas, eu vi que o povo se apartava, e que os inimigos já estavam se aproximando, então eu ofereci o sacrifício. A gente sempre vai ter uma desculpa para a nossa agonia, para a nossa impaciência. Mas também como é que eu ia aguentar? Eu sou humano. É difícil, irmãos, esperar. É fácil o irmão Eliel vir aqui e dizer assim, irmão, espera, hein? É fácil, é tão fácil falar isso. Espera, irmão, espera. Mas quando sou eu, irmãos, que preciso esperar? Quando eu preciso esperar em silêncio.
Porque esperar agitado ou distraído parece fácil. Imagina você esperar em silêncio. É ruim esperar. Esperar sozinho é pior. Por isso que há uma distinção entre você esperar alguém na rua e você esperar alguém na sua casa. Porque você está na sua casa, você distrai com o que tem dentro de casa, você come alguma coisa, você faz alguma coisa, e o tempo passa, você conversa, então está esperando como se não fosse nada. Agora, esperar silenciosamente e entendendo que Deus, Ele vai vir em algum momento, precisa de muita fé e muita perseverança. Eu coloquei um texto aqui, que está registrado no profeta Isaías, que é o capítulo 40, que é um famoso texto, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por que nós estamos fatigados? Porque estamos esgotados, porque estamos cansados. Pode ser que nós estamos muito à frente do Senhor, porque não estamos esperando Ele caminhar junto conosco em uma forma calma, silenciosa e tranquila. Você sabe por que o texto bíblico, quando fala de Israel para chegar na terra prometida ao passar o Jordão, teria que ter uma distância, né, entre o povo e a arca da aliança. A arca era levada pelo sacerdote lá adiante, e o Jordão transbordava na sua ribanceira. Mas Deus disse, fique uma distância aí, uns 1.400 metros da arca. Por quê? Porque a santidade ou a glória de Deus, ela sempre vai na frente, ela sempre vem primeiro. Então espera Deus entrar na frente, Deus parar a água que vai ser amontoada, que vem de cima, e então você terá fé suficiente para passar. Mas o povo ainda assim não tinha fé para passar. O que fizeram? Pegaram a arca da aliança e colocaram no leito do rio, para que o povo que visse todo aquele paredão de água, pudesse entender que Deus jamais iria arrastar a arca da aliança com os seus sacerdotes. Então assim, está garantido, está seguro, eu posso passar. Mas tudo por quê? Porque se permitiu que a arca da aliança, ou a glória de Deus, fosse na frente. E nós esperamos um pouco mais aqui. Antigamente, o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifício por ele e pela sua família, no Santo dos Santos, depois ele saía, e ele entrava novamente e oferecer sacrifício por todo Israel. E o povo do lado de fora fazia uma coisa. O que o povo fazia? Esperava. E essa espera era angustiante, porque a vontade de Deus iria ser manifesta ali. E eles não poderiam ir para outro lugar, porque só ali tinha a resposta. A mesma coisa Pedro, quando reclamou do discurso de Jesus. É dura essa palavra, Senhor, vai baixar o dízimo aqui. Aí o Senhor diz, Pedro, queres ir também? Não, Senhor, de jeito nenhum. Para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra? Se está bom ou se está ruim, é só em Jesus que tem a palavra. Se está devagar ou muito rápido, é só nele que nós vamos descedentar a nossa alma. E é só com ele que tem a palavra final, que vai resolver os nossos problemas, que vai nos dar a direção certa. Então é melhor esperar. Eliel, espera, seja lá o que for. Eu gostei do Salmo 27,14. Tem como colocar lá, querido? Se puder, eu não quero te incomodar muito, mas Salmo 27,14, eu acho muito lindo o texto, e eu queria que fosse possível colocar lá para nós lermos. Diz assim, espera no Senhor, anima-te. É bonito, mas é difícil, tá? E Ele fortalecerá o teu coração. Aí ele reforça, espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor, anima-te. Agora uma coisa é certa, Ele fortalecerá o teu coração. Sabe por que há uma geração frustrada, que não está conseguindo resolver os próprios problemas e tem ideação ao suicídio? Porque não se ensina às vezes uma criança a lidar com a frustração. Nós não temos coragem de tirar da mão de uma criança um celular, porque ela vai chorar. Então o que a gente faz? A gente deixa com a criança para evitar que ela se frustre. Mas a frustração é um remédio que nos ensina a ter paciência.
A psicologia diz que a frustração vai gerar a paciência. Pessoas que não aprenderam a se frustrar não sabem lidar com seus problemas. Quando a gente se frustra, a gente entende que podemos olhar para o outro frustrado e dizer a ele: anima-te, esforça-te, espera no Senhor, Ele vai fortalecer o teu coração. Por quê? Porque Ele fortaleceu o meu, porque eu esperei e foi bom para mim. Eu aprendi a andar devagar e eu estou vivo. Então a gente compara a nossa vida com a vida de A ou B. Olha, fulano está melhor que eu, fulano estudou comigo e já está em tal grau, ou está em tal situação. Mas nós não precisamos medir nosso sucesso com o sucesso do outro. Nós não sabemos como o outro está. O que nós precisamos é olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me faz descansar nas tuas mãos, na tua vontade, porque só em ti eu encontrarei fortalecimento para o meu coração e descansarei minha alma. A segunda palavra que eu coloquei aqui é sossegar, e essa palavra eu encontrei ela na versão corrigida de uma forma muito poética, e o pastor aqui leu Ruth, eu pensei, ele vai ler a palavra que eu vou falar e vai confirmar direitinho. É Ruth 3 e 18, diz assim, pode pôr lá, querido, diz, culto de ensino, né? Não tem problema demorar um bocadinho. E disse ela: espera, minha filha. A versão corrigida diz: sossega. Isso aqui é uma sogra ensinando a nora a fazer o homem se apaixonar de verdade. Ela diz assim: espera, não vai se declarar muito não, espera, até que saibais como irá o caso, não coloca a tua mão, tá? Creio que você já está entendendo o que Deus quer dizer. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje aquele negócio, ou este negócio. Que negócio era? Precisava falar com o homem que estava na vez para se casar com Ruth e comprar a terra que era de Elimeleque. Só isso. Se aquele homem dissesse sim, eu aceito, o Boaz perderia a chance de se casar com Ruth, porque aquele homem teria a vez de se casar com ela. E não é que na hora do acordo ele perguntou se o homem queria, o homem disse: eu quero. Porque ele falou: tem que comprar a terra. Ele disse: eu compro. Aí o homem disse: mas aí vai ter que casar com a Ruth. Ele disse: não, daí não vai dar não. Aí o Boaz assim: é isso aí que eu quero. Desistiu então? Desisti. Então eu estou junto, estou dentro até o pescoço. Mas quem disse essa palavra? Noemi. Espera, sossega, minha irmã, descansa, minha irmã, deixa Deus usar a pessoa que vai resolver determinadas coisas. Às vezes Deus está usando alguém para organizar e você está o tempo todo querendo atrapalhar. Deixa Deus fazer a parte dele e nós vamos logo atrás aguardando, dizendo: Deus, abre o caminho, é por aqui, abre essa porta, eu quero passar. É Deus que vai na frente abrindo o caminho. Então sossega, porque se você sossegar, Ruth, hoje mesmo as coisas vão para o lugar. E as coisas foram para o lugar. Ela se casou com Boaz, gerou Obed, gerou Jessé, gerou Davi. Ela tinha perdido tudo, a Noemi, perdeu o marido, perdeu 2 filhos, perdeu uma nora, mas ficou uma nora colada nela e disse: aonde fores irei, e aonde pousares à noite pousarei, onde tu morreres morrerei, e onde tu fores sepultada, eu vou ser sepultada do lado. Que Deus me faça um outro tanto, ou me castigue, se outra coisa além da morte me separar de ti. Eu colo em ti uma sogra sem filho e uma nora sem marido. Se uniram para curar o coração de quem? De uma mulher chamada Noemi. Como é que Deus faz para consolar teu coração essa noite? Tem muita coisa se unindo no mundo espiritual, porque Deus, ele vai trabalhando silenciosamente. Às vezes nós queremos um turbilhão de barulho e Deus no silêncio está dizendo: sossega, descansa. Às vezes a gente está muito agitado, sabe? Eu acho extraordinário. Tem quatro sossegos em Juízes, e eu encontrei um que é maior do que os outros. Os sossegos eram de 40 anos, mas em Juízes 3 e versículo 30, o sossego foi de 80 anos.
E eu gostei desse sossego, porque o sossego também é um silêncio, e é uma palavra ligada ao silêncio, não é? Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos, tem 4 sossegos ali, 3 é 40 anos, e só esse sossego aí que foi de 80, mas como que ele aconteceu? É que o Eude se tornou juiz de Israel, e os israelitas deram um presente para entregar para Eglon. Eglon era rei de Moabe, que era o rei que subjugava Israel, e já tinha tomado a cidade das palmeiras, ou seja, Jericó. Então o que o Eude fez? Eude era canhoto, ele fez uma espadinha de 50 centímetros, escondeu no meio da roupa, do lado direito, e chegou com o presente até onde estava o rei Eglon. Quando ele chegou com o presente, diz a Bíblia lá em Provérbios, que o presente alarga o caminho daquele que dá. Alargou o caminho do Eude, e Eude disse assim: eu tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O rei olhou o presente, ficou todo empolgado. Por que tem gente que ainda se empolga tanto com presente, né, irmão? Ganha um presente e já muda a decisão na hora. Ganha um presente, já é meu amigo, ó. Mas nem sempre a gente tem que entender o presente como um presente. Pode ser um presente de grego. O que aconteceu aqui foi isso. O presente que ele recebe veio com uma mensagem para ser falada no anonimato. Aí o rei diz: não diga aqui, vem comigo, lá dentro do meu quarto a gente conversa. Entraram lá, trancaram a porta, ficou Eude e o rei. Aí o rei disse: qual é a palavra? O Eude disse: essa. Com a mão esquerda, pegou a espadinha do lado direito, matou o rei de Moabe, pulou a janela e fugiu. E o rei ficou ali. E os seus servos não abriam a porta porque pensavam: bom, ele deve estar descansando, vamos deixar ele dormir mais 15 minutos? Mas nisso Eude já estava reunindo Israel para ir contra eles, e tomaram todos os vales do Jordão, ou seja, toda a parte do Jordão que dava para atravessar a pé. Eles trancaram e começaram a prender todos os homens que vinham da terra de Moabe, mataram 10.000 homens, e Deus fez um grande livramento, e a terra sossegou 80 anos. Por quê? Porque um homem ousado decidiu tomar uma decisão, e foi lá na barba do rei, porque quando o rei decai, todos os soldados se desmotivam na luta, porque o rei já não existe mais. Assim às vezes acontece com os nossos problemas. Isso assombrava Israel, mas Deus foi lá na cabeça daquele império, derrubou a cabeça, e todo o corpo enfraqueceu, e Moabe foi derrotado, e o povo de Deus teve sossego por 80 anos. Deus pode fazer isso com as nossas situações também. Pode ir no auge do problema, Deus pode ir no cerne, na causa, no mal que está atrapalhando, naquilo que está na sua casa, aquilo que está lá no seu trabalho, aquilo que está na sua alma, e colocar isso no chão essa noite, para que você esteja livre para sossegar em Deus outra vez. Estás abatido, a minha alma, silêncio de Deus em provação. Eu gosto daquele hino: aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, e assim eu não me sinto só. Porque eu sei, na verdade, que tudo o que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que você me diz. Salmos 42:3. Salmos 42:3. O que diz aí sua Bíblia? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Você já percebeu onde estão as glândulas lacrimais? Aqui, ó, no lado esquerdo, no meu caso, o lado direito dos meus olhos, aqui bem no cantinho, sempre nesse lado aqui, ó. Por quê? Porque aqui se produz a lágrima, ela vai lavar o olho, e ela vai sair por um ralinho que tem aqui no cantinho do olho, e vai sair lá no nariz. Por isso que quando você chora, você começa a suar o nariz, mas eu não estou gripado. É porque as lágrimas também correm pelo nariz.
porque elas saem dos olhos, e depois de lubrificar os olhos, sai pelo ralinho que tem ali. Mas quando você chora muito, ela transborda e vem para o rosto, sim ou não? E você já percebeu o caminho que ela faz? Ela sempre escorre do cantinho do olho para baixo, não é? E você percebeu que aqui, ó, entre o nariz e a bochecha tem um vínculo aqui? Um vínculo? Você já notou a direção desse vínculo? Leva para onde? Para a boca. Você sabe por quê? Porque Deus queria que nós tomássemos as nossas lágrimas. Você sabia que a lágrima, ela tem um nutriente que acalma e ajuda, ou funciona como se fosse um calmante natural, melhor do que chá de melissa? Por isso que o texto está dizendo assim, ó, as minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite. Não é porque eu choro muito, é porque eu preciso beber as lágrimas para aliviar um pouco a minha dor. Por quê? Porque há um silêncio de Deus acontecendo aqui, mas é em provação. E esse silêncio em provação me faz chorar. Salmo 42:3. Agora o 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e com louvor, com a multidão que festejava. Aqui ele está fazendo recordação de um tempo feliz. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Isso aqui é um homem angustiado falando para si. Eliel, por que estás abatido? Espera em Deus, pois tu ainda o louvarás, tu ainda vai dar glórias pela vitória. Eu ainda o louvarei na congregação. Ele diz, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Aí ele vai dizer, eu estou lembrando e recordando de Deus, e quando eu lembro do que eu era, eu choro porque eu não sou mais o mesmo. Deus, tu me provasse. Deus, o silêncio. Deus, tu não fala. Deus, tu não se revela. Deus, tu não se mostra. Deus, tu não aparece na minha vida. Então isso eu oro e choro, e quando eu choro, eu bebo as minhas lágrimas, mas eu não estou desesperançado. Eu sei que a minha alma está abatida, mas eu ainda o louvarei aqui nessa congregação, aqui nesse lugar. Por quê? Porque eu estou esperando em Deus, e quem espera em Deus não morre frustrado, irmãos. Quem espera em Deus não morre frustrado. Quer ver o Salmo 102:8? Coloca lá, querido, por favor. Salmo 102:8. Tem um texto lindo nesses salmos, eu acho ele maravilhoso. O versículo 6 vai fazer um comparativo com algumas aves. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Eu acho que é o versículo 9, querido, desculpa. Coloca o 9. Tenho comido cinza como pão. Aí no outro texto, que ele havia colocado ali, do Salmo 42, a lágrima era comida, porque misturava com a comida. E aqui a lágrima é bebida. Eu acho lindo isso aqui, parece que não faz sentido, mas faz. Eu tenho comido cinza como pão. Se os irmãos olharem o contexto desse versículo, ele vai colocar 3 passarinhos aqui: pelicano no deserto, coruja na solidão e pardal no telhado. Pelicano no deserto, coruja na solidão e pardal no telhado. Primeiro, pelicano é uma ave de pântanos, ele come peixe. Agora imagina um pelicano no deserto, como é que ele estava? Dizendo, eu sou um pelicano no deserto. Aí ele vai dizer, eu sou uma coruja na solidão. Os irmãos já viram que coruja gosta de habitar em ruínas, em lugares sombrios? Já perceberam isso? Em lugares solitários? E quando a gente olha para uma coruja, por mais que os biólogos dizem assim, olha que coisa mais linda, eu acho incrível isso, camarada que mexe com cobra, com coruja, com coisa assim, eles olham, olha que cobra linda, eu olho e vejo uma cobra. Olha que bicho lindo essa coruja, eu olho e vejo uma coruja, um pouco assustadora também, dependendo da coruja, dá medo, os olhos muito grandes, não é? E o interessante é que a coruja tem uma capacidade de virar a cabeça sem mexer o corpo. Ela consegue virar a cabeça aqui para trás, fica mais assustador ainda. O pessoal usou isso para fazer filme de terror daquelas pessoas que mexem só a cabeça e o corpo fica no lugar, assim, tipo exorcista, as coisas assim. Aí ele está dizendo, eu sou uma coruja na solidão. As pessoas que olham para mim sentem pena de mim. E em terceiro lugar, os irmãos já viram um pardal em cima do telhado depois de uma chuva, irmão? Todo arrepiado. Que coisa mais sem graça e sem vida.
solitário ainda, fazendo sonidos ali, impressionante, que ele vai dizer, eu sou isso, essa é a minha condição. Aí ele vai colocar, porque eu tenho comido cinza como pão e misturado a lágrima no meu alimento, ou na minha bebida. Por quê? Porque eu não estou satisfeito com a condição. Aí você vai olhar o contexto, ele não está chorando por causa dele, irmãos. Irmãos, ele não está chorando por causa dele. É só os irmãos olhar o contexto, versículo 13. Mas tu te levantarás e terás piedade de quem? De Sião. Ele está chorando pelo povo de Deus, pela casa de Deus. É isso que eu acho impressionante. A gente chora pela nossa dor, a gente chora pelo silêncio de Deus em nós mesmos, mas às vezes a gente tem que chorar pelo silêncio de Deus aqui, nessa casa, nesse lugar. Temos que chorar por cultos mais avivados, chorar por mais manifestações e mais comprovações sobrenaturais de que Deus ainda está conosco, que Ele ainda fala conosco, e orar e chorar e dizer, Deus, não abandona nós, Deus. Deus, tem pecadores como eu aqui, mas não deixa nós, Deus. Alguém que levante para chorar pela igreja, pela causa, preocupado com Sião, como vai ficar Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou, oh glória. Ele vai dizer assim, ó, já chegou o tempo, Deus, de se compadecer de Sião, e o Senhor não vai fazer nada? Vamos lá, Senhor, o Senhor precisa se mexer aí, porque os seus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadece do seu pó. Eu amo até a pedra que tem lá em Jerusalém, até o pó da rua, eu cheiro aquele pó e amo esse lugar, eu oro com a minha janela aberta para Jerusalém. É isso que ele está dizendo, eu amo a tua casa. Enquanto isso não acontecer, eu sou um pelicano no deserto, eu sou uma coruja na solidão, eu sou um pardal no telhado, porque não há um lugar para adoração, está tudo acabado, tudo arruinado, tudo destruído. Volta-te, Senhor, para a nossa vida, volta, Senhor, renova esse teu povo outra vez. É um pedido de renovação. O silêncio de Deus agora pelo pecado. 1 Samuel 28:6. Se o amado conseguir colocar lá para mim, vai ser um favor. 1 Samuel 28:6 é o texto que fala de Saul. É muito desesperadora a situação em que ele está, porque Deus não responde mais ele de jeito nenhum. 28, 27, isso, 28:6. Obrigado, querido. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu nada, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Alguns acham que Urim, que era sempre uma palavra combinada com Tumim, que não se sabe ao certo o significado dessa expressão. Acredita-se que é luz e perfeição. Alguns acham que eram 2 pedaços de madeira, outros entendem que são 2 pedras preciosíssimas, e uma significava sim e a outra significava não. Então ela ficava dentro do peitoral, aqui atrás das 12 pedras do sumo sacerdote. Ele tirava essas pedras e jogava ao chão para tentar identificar qual era a vontade de Deus. Agora, se os irmãos olharem na Bíblia dos Irmãos, no capítulo 22, Saul matou todos os sacerdotes que exerciam o ministério. Agora ele quer ouvir Deus e Deus não fala. Ele pegou uma pedra enorme, rolou para a boca do poço e olhou para a boca do poço assim, ó, que sede, hein? Ele destruiu todos os telefones e disse, eu não consigo ligar para ninguém. Como aquele irmão que passou por mim e resmungou que estava comprando até limão porque a situação estava difícil, e depois eu fui saber que os pés de limão que produzia, ele cortava tudo, e estava reclamando que estava comprando limão. Está reclamando que Deus não responde, mas ele matou os profetas. Reclama que Deus não fala, mas não acredita em pregação e nem em profecia. Deus não fala comigo, mas e quando vem uma revelação, não, isso aí é invenção, irmão, é do homem. Mas espera aí, você quer ouvir a voz de Deus como? Você está esperando Deus descer do céu? Se tem tanta gente cheia do Espírito Santo? E se você me considera um servo útil, posso estar sendo útil para você, dizendo que você é um enjoado, às vezes, em querer um cardápio refinado. Na mesa de Deus a gente come o que Ele coloca, e a gente não reclama.
A gente diz, Senhor, obrigado por esse alimento aí, era isso aí que eu estava precisando mesmo. Eu não vim para o culto para rodar, pular, nem fazer gracejo, a gente veio para alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, e que Deus ainda está falando, Ele não fechou ainda a sua boca para conosco, então temos que bem dizer o seu nome e dizer obrigado, Senhor. Fala, Pai, porque o teu servo está aqui e está ouvindo. Interessante que ele fechou mesmo o canal e não teve jeito, gente. Ele ficou tão desesperado que justamente nesse contexto ele vai para a feiticeira, porque no caso Deus não falava mais, né? Tem pessoas que desistem de buscar a vontade de Deus e ficam consultando pessoas que lê mão, que fazem a leitura da carta, ou a hidromancia, né? Naquele revelação no copo d'água. Aqui diz que você vai casar com um menino moreno. Aqui diz que você vai ter muito sucesso. Aqui diz que você é mais que vencedor. Aqui diz que há uma cura para nossa alma. Aqui diz que nós cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de achar graça e ser socorrido em tempo oportuno. Aqui diz, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará seguro. Aqui diz que o ímpio foge sem que ninguém se persiga, mas o justo se sente seguro como um leão, porque ele está descansado em Deus. Aqui diz, se o teu inimigo vier por um caminho contra ti, por 7 ele fugirá de vós. Aqui diz, praga alguma chegará à tua tenda. E eu recebo essa palavra e guardo no meu coração e digo, Senhor, eu preciso dessa presença, eu preciso dessa graça. Glória a Deus. Motivos de silêncio, irmãos. Eu acho que o primeiro motivo, às vezes eu penso comigo, o primeiro motivo de Deus se calar é porque Deus não quer dar uma bronca em nós. É que ele não quer dar uma repreendida forte, então ele se cala. E dizem que o silêncio de Deus é muito pior do que a sua reprovação. E às vezes a gente está vivendo uma situação muito difícil de não ouvir Deus, mas a gente não lembra de quantas decisões erradas nós tomamos sem consultá-lo. E aquilo vem se arrastando, aquele prejuízo. E a segunda coisa que eu vejo, por que Deus se cala, é porque Ele está ensinando algo novo. Por isso Ele está em silêncio. E esse silêncio de Deus, ele é crucial, porque Ele está nos ensinando algo diferente. E esse algo diferente é uma coisa que a gente não aprende em faculdade teológica. A gente aprende sozinho. A gente aprende lá no nosso quarto. Às vezes eu vejo pessoas que poderiam, né, muitos de nós, ser melhores, mas a gente não é, porque às vezes a gente não recorre a Ele com o coração aberto. A gente vai orar com razão de estar orando e dizendo para o Senhor que nós estamos certos, que é assim mesmo, mas que o Senhor abençoe os meus planos, não é? Senhor, está tudo pronto, agora o Senhor só faz uma coisa, abençoa o meu plano, não mexe em nada, só abençoa o meu plano. Tem um texto na Bíblia que foi assim, os reis se reuniram e foram até Jeremias perguntar se eles poderiam ir para o Egito. Aí Jeremias diz assim, não vão para o Egito e não desçam, permaneçam aqui porque vocês serão despedaçados no caminho. Eles ficaram bravos com Jeremias. Que é isso, rapaz, profetizar uma coisa dessa para nós? Você está doido? Nós queremos ir para o Egito. Então vocês não vieram buscar a palavra de Deus, vocês vieram convencer Deus a ir para o Egito. Porque ele já tinha a decisão deles. Ele só queria que Jeremias dissesse assim, pode ir. Às vezes a gente já tem a nossa decisão. Vamos orar para casar. Senhor, me dá fulano. Não, Senhor, que seja a tua vontade. Não, Senhor, eu já escolhi a pessoa. O Senhor só confirma. Às vezes a gente quer mudar de lugar e a gente já decidiu para onde vai, mas a gente quer uma confirmação. Aí um salmo já resolve. Tinha um irmão indo para outro país, chegou um amado irmão no culto, leu o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Depois disso ele deu uma palavra de despedida e disse assim, irmãos, eu estava esperando uma confirmação, e Deus confirmou hoje tudo.
porque levo meus olhos para os montes, o país que eu vou tem muitos montes. E ele foi. Ficou um tempo lá, depois ele voltou. Ele só estava dizendo, abençoa meus planos. Agora o texto, 1 Reis 6:7, querido, coloca lá, 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, que aqui eu vou pegar uma cópia da mensagem do pastor Silas, ele citou esse texto, e eu quero só falar rapidamente, do interessante essa construção ali, sem barulho. Edificava-se a casa com pedras preparadas. Aqui é o templo de Salomão, irmão, não é aquele da Igreja Universal, esse é o da Bíblia. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, ou seja, chegava a pedrinha, só assentava ela ali, beleza. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Você imaginou construir uma coisa daquele tamanho, um templo daquela magnitude, sem fazer barulho de instrumentos de ferro? O mais baixo possível. E eu fui embora na terça-feira e eu fui me perguntando, por que não podia ter barulho nessa construção? Por que essa construção tinha que ter silêncio? Eu trabalho em construção desde os 12 anos, eu nunca vi uma construção silenciosa. Você é vizinho de uma construção? Hein, Mansalma? Construir um prédio lá da sua casa, silêncio, né? Para dormir de tarde é uma beleza. Não tem construção silenciosa, mas essa aí é. Por que ela é silenciosa? Eu fiquei pensando com a minha cabeça, uma das coisas que atrapalha na construção, o barulho, porque impede o raciocínio. Você já notou quando você está ao telefone e tem alguém falando alto do seu lado e você fica... Tem um amigo meu que ele fica desesperado se ele estiver ao celular e tiver alguém conversando, porque ele não consegue ouvir e nem prestar atenção no que ele está ouvindo no telefone. Principalmente nós homens, nós não conseguimos fazer mais de uma tarefa simultânea. Então a gente está fazendo alguma coisa, conversando com alguém, quem está do lado falando, a gente não está ouvindo absolutamente nada, porque nós estamos dando atenção ao que está ali. Então eu acredito que pela primeira razão aqui, é que o barulho atrapalharia o raciocínio, já que era uma obra que teria que chegar muito perto da perfeição. Ninguém poderia distrair, e para evitar acidente também. Você sabia que fone de ouvido é proibido em obra, né? Se não sabia, fique sabendo. Por que é proibido? Ele, além de distrair, ele impede de eu te avisar. Olha, tem uma corda ali que pode te derrubar. Olha, está caindo um tijolo aí. Entendeu? Aí a pessoa não ouve, por isso que fone de ouvido não pode. Atrapalha no raciocínio. E a segunda razão, eu acredito que seja para não chamar atenção, porque o templo de Salomão estava sendo construído e muitas daquelas peças eram de ouro puro. E quanto menos chamasse atenção, melhor. Eu não entendo por que tem pessoas que querem crescer espiritualmente chamando atenção para si. Olha o tanto que eu oro, olha quão bem que eu prego, olha o quanto eu estudo, olha o quanto eu leio, olha o quanto eu profetizo, olha o quanto eu ensino. Não chame atenção para si, enquanto você edifica a sua vida espiritual e o seu ministério. Não atraia olhos invejosos, é bom evitar. Você conta seus planos para as pessoas antes deles se acontecerem? É bom você cuidar para evitar desperdício de tempo e incômodo no caminho. E em último lugar, irmãos, eu acho que por que não tinha barulho, é porque eles achavam que por ser a casa de Deus, teria que ter reverência desde a primeira sapata, porque era para Deus, então Deus deveria aceitar a nossa construção, então vamos completá-la ou fazê-la de uma forma reverente, de uma forma muito calma, branda, com amor, para que Deus se agrade de nós, porque alguns acreditavam na época que Deus habitava também nas pedras daquele templo. Por que eu vou pegar uma pedra que agora já chegou aqui para fazer o templo, ela já é parte do templo, e eu vou começar a bater nela? Esse era o entendimento que eles tinham. Então assim, se é para fazer barulho, vamos fazer barulho lá longe, vamos trazer a pedra pronta. Por quê? Uma questão de reverência, porque Deus está aqui, é só isso. Não é que a gente não deva dar glória a Deus alto, não. Isso aí não é irreverência. Irreverência, irmãos, não sabe o que é. Irreverência é outra coisa. Né? Irreverência são outras coisas que eu não vou falar aqui porque é uma palavra mais pastoral, meu trabalho aqui é só ensinar a palavra, mas era isso que precisava. E outra coisa que Deus forja no silêncio, aí é o texto de 2 Reis 11, eu queria que o mano colocasse lá, como Deus forja alguém no silêncio, e às vezes a gente acha que Deus precisa de muito barulho,
para fazer alguém. Às vezes o silêncio é porque Deus está te escondendo. Eu descobri que às vezes Deus esconde nós, até de nós mesmos, irmão, para que o nosso coração não se exalte. Deus nos esconde dos outros para evitar a inveja, e Deus esconde de nós mesmos para a gente não se exaltar. Vê lá o 2 Reis 11:1 que diz: vendo pois Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Essa é a Atalia, irmãos. Ela queria ser rainha de todo jeito. Então, quando ela viu que o seu filho era morto, que era o rei, ela começou a matar todo mundo, para ela ser a próxima a ocupar o trono, porque era uma dinastia. Então, morria o rei, o filho mais velho, que era o mais próximo, herdava o trono. Mas aí nesse caso ela pensou: se eu matar o mais velho do meio, o mais moço, o caçula e todos eles, aí a vez é minha. Aí ela começou a matar todo mundo. Agora olha o versículo seguinte, coloca o versículo seguinte: mas Jeoseba, esse mas Jeoseba aqui fez toda a diferença. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando, roubou ele dentre os seus filhos, ou dentre os filhos do rei, aos quais ela matava, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Sabe quantos anos ele ficou escondidinho? 6 anos. Ela achou que havia matado todos da descendência real, mas Deus fez o quê? Jeoseba, vem cá, vamos esconder um aqui. Jeoseba, vamos esconder um. Essa Jeoseba foi a mulher usada por Deus, porque se ela não esconde Joás, ele jamais seria rei, mas ela escondeu ele. Às vezes Deus nos esconde de nós e nos esconde dos outros. Para quê? Para trabalhar no nosso coração. Deus fez com Elias assim. Depois do Carmelo ele foi para onde? Para o deserto. E depois do deserto ele foi para onde? Caverna. E depois da caverna ele foi para onde? Ungiu Eliseu. E depois que ungiu Eliseu foi para onde? Foi para o céu. Mas Deus o escondeu. O Saulo de Tarso, certo? Ele foi chamado por Deus, ele cai por terra, recebe a Jesus, é curado dos olhos, começa o seu ministério na Antioquia da Síria, um ministério brilhante, ou mais ou menos brilhante. Deus, não, tá bom, vai para a Arábia e fica lá 3 anos. Ele só vai voltar ativa anos depois. Quando ele volta, ele já é o apóstolo gentios, cheio da revelação, porque no silêncio Deus foi lá e lapidou ele, tirou as perebas, cuidou do coração dele. Quando ele aparece, ele não é mais o mesmo Saulo, ele é Paulo, o apóstolo que vai escrever 13 livros da nossa Bíblia. Mas Deus o escondeu. A mesma coisa aconteceu nesse texto aí. Ele foi escondido por 6 anos e ficou lá, irmãos, escondido enquanto Atalia reinava sobre a terra, até um dia em que eles viram que ele já tinha idade, não totalmente, mas praticamente, 7 anos. Aí chamaram Joás, colocaram aquele menino de 7 anos num trono, ungiram ele, fizeram uma festa, e nisso a Atalia veio entrando na cidade. Quando ela viu aquele festejo, ela disse: o que foi isso? Que festa é essa? Eu sou a rainha, ninguém me convidou? Aí alguém disse: é o sobrinho ali que está tomando conta do trono. Não, eu matei todo mundo, não. Deus não vai deixar você acabar com tudo. Deus pode até permitir algumas perdas que machucam o nosso coração, mas tudo não. A gente passa dificuldade, mas não é toda hora. Tem hora que Deus diz assim: agora chega. Salmos 4:2. Clamei ao Senhor na angústia, e na angústia Ele me deu folga. Salmo 4:2. Clamei ao Senhor na angústia, e na angústia Ele me deu folga. Tem hora que Deus diz: aí para tudo o inferno aí agora, porque o meu filho não está aguentando mais, é muita angústia. Aí para tudo, Deus diz: agora eu vou te dar folga, agora eu vou dar uma parada. Por quê? Eu preciso curar seu coração, eu preciso te encorajar, preciso te revestir de fortaleza, para que você continue. E de vez em quando a gente quebra. Por quê, irmãos? Porque a gente fica muito tempo se parecendo forte demais. A gente não quer mostrar fraqueza para ninguém, então a gente é forte. Não, irmão, eu preciso de oração, eu estou me virando. Não, irmão, não preciso de ajuda, eu estou bem. Mas dentro a gente está desmontando, porque a gente é carne, a gente é humano. Mas chega uma hora que a gente tem que desmontar diante de Deus. Deus, eu sou isso aí, Deus. Ó.
estou quebrado, eu estou desanimado, eu não quero mais pregar, eu não quero mais orar, eu não acredito mais nisso, eu não acredito mais naquilo, eu acredito que as profecias não vão acontecer, eu não acredito mais nada. Aí quando a gente faz isso, não era isso aí que eu queria de você, eu queria que você se arrebentasse e chegasse aos cacos, para agora a gente amontoar esses cacos e fazer de você o vaso que ele pretende fazer. Por quê? Porque ele, irmãos, ele deixa o vaso quebrar, mas ele não joga a massa fora. Interessante que o barro na mão, o vaso na mão do oleiro, ele não quebrou pelo oleiro, ele se quebrou, ele quebrou sozinho. E o oleiro não jogou fora, ele pegou a mesma massa, pôs na roda e começou ali a colocar sua mão dentro. Você já viu o oleiro fazer um vaso? Ele coloca a primeira mão lá dentro e de dentro para fora ele começa a dar forma. É isso que o Espírito de Deus faz nessa noite em nosso coração. Ele coloca a mão lá dentro do seu coração, onde ninguém vai, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, e você não falou para ninguém, mas de lá de dentro para fora ele vem dando forma à vida. Estava no silêncio, era só uma bola de barro, mas agora é um vaso útil na obra de Deus, porque Deus deu forma e vida. Amém, irmão? Deus abençoe. Obrigado, pastor Silas. Vamos nos colocar em pé, então, meus amados irmãos, e vamos fazer uma oração. Eu quero perguntar se tem alguém entre nós que ainda não é crente, que tenha chegado depois da apresentação. Levante a mão assim, você que ainda não serve a Deus, eu quero te conhecer. Só levante a mãozinha. Tem alguém que não se identificou e que não é crente, está entre nós? Todos são crentes? Todos são? Amém. Então eu quero orar junto com você. Quem sabe uma parte dessa palavra pegou no seu coração, eu não sei qual parte, mas quem sabe seja a palavra que Deus quer para você nessa noite. E nós queremos orar juntos aqui. Aí a oração é para ratificar mesmo, assim, é um carimbo, tá? Você vem aqui na frente e aí Deus vai lá, vai carimbar a renovação que nós precisamos essa noite, né? Aí a gente pode ter certeza, irmão, que Deus realmente, além de ter falado, Ele está conosco e fazendo uma mudança de dentro para fora. É terrível o silêncio de Deus, mas Ele está aqui para te ajudar. Amém? Quem deseja uma oração, eu não vou ficar aqui chamando, irmãos, porque o tempo já passou, eu não quero passar mais da hora. O pastor Silas pediu para nós orarmos, nós vamos orar juntos, tá bom? Amém. Vamos orar juntos, meus irmãos. Mais alguém? Você que já veio aí, baixe sua fronte, se você quiser. A gente sabe que a caminhada não é fácil, irmãos, para ninguém, mas espera, pois, no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Mais alguém quer vir? Mais uns instantes só até os obreiros descerem. Mais alguém? Podemos orar? Então vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, Senhor, parece que o Senhor fecha os olhos quando está em silêncio, mas o Senhor não fecha os olhos, apenas não fala. E aí a gente fica no deserto, na provação, na insegurança, na incerteza, e de vez em quando nós queremos nos precipitarmos no meio da caminhada, mas Senhor, faze-nos aquietar nosso coração, faze-nos sossegar nossa alma em Ti. Deus, ensina-nos, Senhor, ensina-nos a descansar nosso coração em Ti. Às vezes parece que as coisas não andam, parece que está tudo devagar, muito lento, mas mesmo nessa hora, Deus, dai-nos entendimento para descansar em Ti. Senhor, faze-nos repousar nos Teus braços, confiar, Senhor, que Tu vai fazer o melhor para nós, por nós e em nós e através de nós. Senhor, Tu és o nosso Pai. Às vezes nós, como filhos, queremos crescer muito rápido, queremos chegar ao topo muito rápido, queremos a maioridade, a independência. Mas essa noite, Senhor, faze-nos entender que não vai existir idade para a independência, nunca vamos emancipar de Ti, porque Tu não és um Deus terreno, Tu és um Deus celestial e poderoso, Tu não és um Pai físico,
mas Tu és um Deus Espírito. E nós entregamos nossa ansiedade a Ti essa noite, a nossa dor, a nossa causa, a nossa angústia. E esvazia-nos de nós mesmos, Senhor, do nosso ego, que às vezes atrapalha o Teu mover. Às vezes ficamos escolhendo o cardápio, queremos comer o melhor, mas o Senhor tem o que precisamos, não o que queremos. Ó Pai, venha renovar nossa alma, venha refrigerar nossa caminhada e dai-nos um recomeço abençoado por Ti, Deus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Valeu a pena estar na casa de Deus? Quando você está lá no hospital, se você for no centro cirúrgico, tem uma plaquinha que diz: o quê? Silêncio, o médico está operando. E quando você vai deitar num quarto do hospital, o seu nome muitas vezes é esquecido. Você leva o nome de paciente. Paciência, Deus está operando, Deus está trabalhando. Amém? Amém, meus irmãos? Pastor Fábio, Deus te abençoe por estar conosco, os obreiros. Meus irmãos, domingo é a nossa grande Santa Ceia. A Mansalma vai estar distribuindo aí na porta, junto com a irmã Marlene, eu creio, né? Uma em cada porta, com outras irmãs, a campanha do quilo para o próximo domingo, para você não vir de mãos vazias. Estamos no inverno, e o inverno você sabe como é que é em Camboriú, um ajuda o outro, né? Campanha do quilo no próximo domingo, que é a nossa Santa Ceia. Amanhã é consagração das irmãs. Amanhã, se você está estacionado aí, né? Está esperando no silêncio de Deus, a porta está fechada, venha consagrar amanhã. Amanhã das 9 às 16 horas, né? Das 9 às 16 é consagração, é jejum mesmo, né? Bico seco, nada de água e nada de comida. E Deus vai ouvir e Deus vai responder, tá bom? Deus abençoe os irmãos que vão estar aqui amanhã. E na próxima quinta é a noite da vitória. Sábado é os grupos familiares que estarão aqui. Domingo de manhã nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite a nossa grande Santa Ceia. Amém? Todo em dia? Vamos lá então, estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: e se Deus é por nós? Abraça teu irmão, abençoa ele, que é o nosso dever de cristão. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Somos mais que milhões. Estamos em nosso amor. Somos mais que milhões. Somos mais que milhões. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava
Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado e clamar. Venha mais que o poder do amor pode ressuscitar. Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não olhe para os lados, olhe para